Chuchu. Não, deixa. É porque aí você vai perceber que não vai falar. Tiramos a Alzira, escuta. A coisa não, né? Já. Ah, que legal que já começou. Já começou, tá ao vivo. Vai. Bom, podemos voltar, podemos convidar nossas amigas de novo, podemos retomar. Eu espero que eu não esteja tão borradinha como eu estava por conta do outro aparelho. A tia Alzira já não é lá uma atriz de cinema, né? E aí o telefone não colabora, não ajuda. Mas vamos retomar, porque o que importa não é o que a tia Alzira está aqui aparecendo. O que importa é o que a gente vai estar aprendendo, absorvendo dessa conversa. E a professora Natália, elas estão trazendo para a gente a importância de se pensar o uso das palavras que eram associadas a pessoas. Até um tempo atrás, se entende que o uso da palavra, isso não tem grande problema, né? Isso não traz grandes consequências. Sabe que traz tudo. A palavra, o termo que você dirige a uma pessoa, isso meio que define quem é essa pessoa, qual é o peso da sociedade. Então, o que a Neila e o que a Natália estão discutindo aqui agora é exatamente isso. Né? A importância dos termos que eram direcionados às pessoas com educação especial e que parecia tão simples. Tão comum, né, Natália? Assim, não importa, chamar de retardado ou chamar de esquisito é só uma forma, é só uma palavra. E na verdade não é só uma palavra. Ela tem muitos significados. E aqui a gente vai dar continuidade à nossa conversa. Me perdoe, tá? Então, nada. Estava legal, eu eles agora. E a tia Alzira já não é bonita. Chegou. E o celular não ajuda, quer dizer, ficou meio estranho. Mas... Você está querendo elogio, né? Então, eu estava falando com eles, Neila, a importância que a gente precisa dar às palavras. E quando a gente emprega essas palavras, meio que classificando as pessoas. Uhum. Quando a gente chama alguém de esquisito, a gente não está só indicando uma pessoa. A gente está inferindo a essa pessoa qualidades e defeitos. E é isso que foi feito, né? Ao longo desse tempo todo, com pessoas com necessidades especiais que precisavam estar inseridas em certos contextos. Sim, verdade. E a própria relação que se estabelece com essas pessoas, ela vem a partir do nome que é dado a essas pessoas. Sim. Por isso que vocês estão com a gente hoje. Por isso é que a gente quer lembrar, assim, que aconteceu uma convenção, né, internacional em 2006, lá em Nova York. E aí esse tema, que embora para algumas pessoas pareça uma coisa tão simples, né? Esse tema foi abordado e ficou assim, combinado, vamos dizer assim. E inclusive no Brasil nós adotamos esse termo, a partir de 2008, pessoa com necessidade especial. E por que que esse termo pegou? Por que que ele colou, vamos dizer assim, né? Porque, antes de tudo, a gente valoriza a pessoa, né? A gente não está dizendo da necessidade, da deficiência, do problema, da falta... Não, a gente está falando, levando em conta, em primeiro lugar, a pessoa. Então, é uma pessoa com deficiência, né? E aí, por falar nisso, a gente quer saber, tem alguma pessoa com deficiência nos assistindo? Antes que vocês se manifestem, eu vou me manifestar. Eu sou uma pessoa com necessidade especial. Hoje a Natália já até brincou se eu ia falar da minha deficiência. Como é que você falou, Natália? Mas a minha deficiência para tecnologia. Então eu falei, não, Natália, eu falei, não, a minha deficiência principal vai me poupar disso. Eu tenho baixa visão, né? Preciso de muita ajuda muitas vezes. Por isso que eu fico olhando assim, porque eu preciso da parte de baixo do óculos para poder ver vocês. Se eu olhar direitinho assim, eu vejo tudo desfocado. Por isso que eu nem estava vendo a Alzira desfocada, sabe, Alzira? Então, perguntou para a pessoa errada, viu, Alzira? Aí eu estou mostrando para vocês, assim, por favor, não se preocupem. Eu sou uma pessoa com deficiência, eu tenho baixa visão. E aí eu queria saber de vocês. Tem alguém que tem deficiência que está nos assistindo? Vamos ver. Enquanto eles estão colocando...
Ah, tem razão? uma aqui, ó, que tá dizendo que ela não tem não, mas que o namorado tem, não é isso? É, o namorado é uma pessoa com deficiência. Você pode dizer Qual? qual é a deficiência dele? Se não quiser dizer, não tem problema. Jaqueline entrou, Enquanto boa vão noite, colocando, Jaqueline. gente, Ah. vamos falar, Neila, daquilo que quando a gente está falando dos termos, e agora a gente Sim. está falando, aí já esclarecemos para a gente falar certinho, só para deixar claro para vocês, a paralisia cerebral desse Essa é uma outra namorado. pessoa. Não, acho que é Não, mesmo, uma vida é o com namorado. propósito. É a mesma? É, Ah, tá. Ela falou namorada, a gente perguntou qual era, ela botou que é paralisia cerebral. Certo. Então, assim, o termo que nós usamos hoje é a pessoa com deficiência. Então, assim, Isso. não precisa inventar muito, não precisa. Pessoa com deficiência. E ponto. Uhum. E quando. A gente até fala muito, essa semana estava falando muito do autismo. Quando você vê um autista na rua, como você chama? Aí tinha uns memezinhos, né? Esses memes da internet muito engraçado. Aí a outra pegou e falou assim: gente, eu já chamo pelo nome. Então, assim, no ruim de tudo, gente, se refere à pessoa, porque é uma pessoa. Precisa que a gente, cada vez mais, a luta da educação especial, a luta da educação inclusiva, aqui é para que ela seja legitimada como um cidadão, como uma pessoa com seus direitos, com seus deveres. Então, o termo que nós temos que usar, e esse termo a gente tem que usar mesmo em várias situações, é pessoa com deficiência. Mas como a gente vai estar se dirigindo a essa pessoa, é com todo respeito, igual a gente se dirige para o próximo. Então, eu achei muito engraçado isso. Mas aí eu vejo um autista, não sei como eu vou chamar, qual o nome, como que eu chamo? Aí eu falo, olha, gente, eu geralmente chamo pelo nome. Se é Arthur, eu chamo de Arthur, se é fulano, eu chamo de fulano. Então, Pois é, Natália. é bacana a gente deixar, são cidadãos. Fala. Sim. Quando a gente está na escola, por exemplo, infelizmente, às vezes, a sintomatologia daquela pessoa chega antes dela, né? Alguém diz assim, você vai receber um Down. Né? Alguém diz, você vai receber um autista. Quem é professor, que está em sala de aula, né? Essa pessoa que é professor hoje, porque assim, a educação especial, ela evoluiu no Brasil assim, ao longo de 30 anos só. Né? O tempo das meninas que estão aí fazendo curso normal, fazendo pedagogia, terem crescido e ainda não vivenciaram dentro da escola a proximidade que os alunos da escola do ensino fundamental hoje já vivenciam. Né? Então, assim, como professoras que estão em sala de aula, que tiveram pouco contato, eu acredito, porque antigamente essas pessoas eram excluídas, eram escondidas, né? Para que não recebessem esse tipo de nome, de chamamento que a gente conversou. Então, às vezes, esses sintomas, essas características, elas chegam antes da pessoa. E é esse cuidado que a gente tem que ter. Você vai receber a aluna Tatiana, né? E a Tatiana tem síndrome de Down. Então, eu acho que assim, o nome, como a Alzira já colocou, né, como a gente se refere, é uma importância muito grande. Infelizmente, tem pessoas que às vezes nem usam o nome, usam um pejorativo para dizer, Dalzinha. O que é isso, Dalzinha? Isso é nome de quem, né? Então, assim, a gente ter essa consideração pela pessoa com necessidade especial, você conhecê-la como pessoa, antes de conhecê-la como portador de uma deficiência, né? Como quem traz uma deficiência, como quem traz uma necessidade especial. É bom a gente lembrar isso. Neiva, fazer um parênteses, aí eu senti realmente uma grande necessidade. Quando você cita, Neiva, a questão dos professores, e aí quando a gente recebe, né, você vai para uma nova turma, e tem uma criança com uma necessidade especial, ou quando está chegando à escola uma criança com necessidade, e realmente a pessoa vira e fala, né, está chegando um Down, você vai pegar um Down. Eu queria, ainda mais com vocês que têm tanta experiência nesses dois ambientes, o que vocês me dizem sobre a formação? A gente hoje pode dizer que as professoras que estão saindo das faculdades ou das escolas de formação no ensino médio, elas hoje têm essa formação, elas estão instrumentalizadas para lidar metodologicamente com essas crianças, e o que a gente pode fazer, então, para alterar isso? Então, eu percebo que alguma coisa está mudando. Ainda não estamos no que é ideal, mas alguma coisa está mudando. Por quê?
Como professora de sala de recurso, que eu sou, eu já recebo estagiárias do curso normal na minha sala de recursos. Só que eu percebo assim, o preparo, se ela não tem na família dela uma pessoa com necessidade especial, o preparo que ela tem para chegar numa sala de recurso é zero. Então, quando alguém me diz assim, você vai receber uma estagiária da escola tal, aí eu falo, então deixa eu conversar com ela antes dela entrar na sala de recurso. Eu preciso dizer que tipo de necessidades especiais eu trabalho ali, como é que eu me comporto, o que é normal de uma criança fazer que para ela vai parecer estranho, pode parecer agressivo, pode parecer esquisito, né? Então, assim, eu procuro conversar muito. E eu pergunto, na sua escola, vocês têm uma aula especial? Não, não tem. Normalmente, a resposta que eu recebo é que não tem. E aí, assim, eu tomo todo esse cuidado, né? De conversar com essas meninas e tal. Agora, a nível superior, eu acho que a coisa já está melhor, né, Alzira? O que você acha, Natália? Assim, o olhar, ele tem sido modificado, né? E quanto mais esse tipo de conversa, a gente está com essa liberdade de estar falando sobre isso, então faz alterar o olhar. E quando eu mudo o meu olhar, quando eu falo sobre esse tema, a estranheza que causava, ela já vai se diluindo. Então, eu posso não saber trabalhar enquanto profissional, mas aquilo já não me dá tanto susto. Eu já sei que eu vou encontrar, então o professor olha pode... Olha o que a Ju está dizendo aí, Natália, que interessante. Isso acontece mesmo, infelizmente, Ju. As professoras da sala de aula regular, que não têm preparo, elas colocam as crianças especiais para os auxiliares tomarem conta. É verdade, Ju, tem toda a razão. Eu trago essa pergunta para vocês, porque nós temos o curso de formação de professores e volta e meia a gente tem alguma demanda, alguma aluna que direciona. Quando foi essa semana, ou semana passada, eu não lembro bem, a gente resolveu fazer uma enquete. E na enquete, a gente trouxe 2 alternativas que era sobre uma questão que de vez em quando se levanta. O que é que as pessoas mais gostariam de ver trabalhando aqui no curso? E a gente colocou o ensino de Libras ou de inclusão. E a gente teve uma procura muito grande por inclusão. Não só de alunos do curso, mas de pessoas de fora. Daí a gente, então, está elaborando um curso que vai começar agora sobre inclusão. Super 10. Porque há realmente uma necessidade muito grande de se aprender o que fazer de verdade, não somente o teórico, né? Mas o que se faz de verdade com crianças com educação especial. E aí, daí, essa live hoje vim ajudar a gente a entender um pouquinho melhor isso. Até porque Alzira, o teórico, né, Alzira? O teórico também não traz o que fazer. O teórico diz como é a síndrome, quais são os sintomas, se tem tratamento, se é de origem genética, mas não diz como é que você faz. Isso a gente vai descobrindo. Eu acho que, que a procura da educação especial é porque, assim, ela é vista, é uma caixa, né? E ali naquela caixa tem um monte. Então, assim, a Libras é muito específica, a cegueira, mas só que quando você fala da educação especial, da educação inclusiva, isso aí também é bom a gente separar. Porque eu estava até conversando com a Neila, a gente coloca tudo como sinônimo, não são sinônimos. Educação especial é uma coisa, educação inclusiva é outra coisa. Então, só para deixar claro... Nisso, Natália? Vamos dar só para deixar claro, a educação especial... vamos falar de educação especial. A educação especial chegou primeiro, vamos colocar assim. Ela é uma modalidade de ensino para pessoa com deficiência. Então, vamos pensar lá atrás, onde essa pessoa não tinha acesso à educação. Essa pessoa era vista até como não tem alma, não consegue aprender. E aí, quando eles começam a colocar, a enxergar essa pessoa, a política vai começando a mudar até por interesses, e ela vai sendo trazida para a educação. E aí a gente não vai falar que tipo de educação, se é uma educação só para poder manter na escola, enfim, se realmente era para educar. Mas quando ela chega nesse ambiente escolar, aí a gente está falando de educação especial. É uma educação especial. Ela está nessa instituição onde as pessoas com deficiência vão estar lá, umas escolas especiais. Ela vai estar ali. Antes ela não podia estar em canto nenhum. Agora ela tem uma escola para ela. É uma
Sim. É aquela educação. Hoje a gente fala da educação inclusiva. E aí a gente tem a educação inclusiva, que é o quê? As escolas é uma nova política. Então a gente tem a educação especial, que é o ensino para a pessoa com deficiência, e ela vai estar naquele local, naquele lugar específico, onde todos estão ali, todos são, têm aquela deficiência, e a educação inclusiva não. A gente está na rede regular de ensino, numa escola comum, numa escola de bairro, numa escola particular, pública, e aí naquela rede a gente tem o aluno com necessidade especial incluído. Então, ele vai estar dentro da turma junto com os outros alunos. A inclusão, ela colocou o aluno dentro da sala regular, dentro da escola pública ou da escola particular, dentro da educação. O ensino foi, aquela escola, ela tem que se adequar, os professores eles vão ter que se adequar para estar recebendo qualquer pessoa com deficiência. Então a educação especial, a educação inclusiva, elas são diferentes. Fala, Nick. Sim. Então eu vou voltar lá no início, quando eu falei assim, depois a gente conversa sobre essa especialização que eu fiz. Porque quando eu estudei neurociências, né, psicologia, psicopedagogia, aplicadas à educação. Beleza, o tema é lindo. E aí eu fui preparada para trabalhar com quem? Né? Se eu, com a especialização que eu tenho, tiver que trabalhar com um surdo que fala uma outra língua, Natália é especializada nisso, né, Natália? Então, assim, ele fala uma outra língua e eu não sei falar a língua dele, eu não sou uma especialista. Né? Quem é esse especialista? Ele não consegue trabalhar com toda e qualquer deficiência. Não é bem assim. Né? Ao longo do tempo, a gente estuda muito, a gente está sempre estudando, porque você não sabe, por exemplo, quem você vai receber. Então, eu recebi uma criança, eu não vou dizer o nome dela, né, para preservá-la, eu recebi uma criança com uma síndrome chamada Prader-Willi. É até uma dica legal para quem está estudando aí pesquisar. Então, essa síndrome recebe esse nome porque é o sobrenome dos médicos pesquisadores. Eles reuniram as características dessa síndrome e chegaram à conclusão que essa criança nasce um bebê sem tônus muscular. Então, ao invés de ficar falando aqui da doença, eu vou contar o caso dessa criança que chegou na escola, como é que foi que aconteceu com essa família. Se tiver problema no tempo, vocês me avisem, mas é rapidinho. Então, essa criança nasceu numa família, a mãe estava grávida e a vizinha queria muito um filho, não tinha filhos, e disse para ela assim, quando seu bebê nascer, você dá ele para mim? E aí a mãe ficou muito chateada e falou, que é isso, tá pensando que o meu filho é filhote de cachorro, que a gente dá, não vou dar não e tal. Só que essa mãe que estava grávida já tinha outros filhos. Era uma família de negros e quando o bebê nasceu, o bebê era clarinho, de cabelos claros, de olhos claros e um bebê diferente. Era um bebê muito molinho, que não reagia, né? Nasceu de cesariana, foi para casa e esse bebê era muito diferente. Essa mãe, que já tinha vários filhos, percebeu a diferença e aí chamou a vizinha e falou, quer para você? Eu vou te dar. E aí, de fato, ela deu o bebê. Então, a mãe que não tinha leite materno, né, não tinha experiência, recebeu um bebê muito diferente. E levou ao médico. E aí o médico disse, olha, seu bebê, ao que tudo indica, tem uma síndrome, é uma síndrome classificada como raríssima, só que em Nova Iguaçu, que é a prefeitura onde eu trabalho, acho que você também, né, Natália, nós temos 2 casos de síndrome de Prader-Willi. Então, eu até trouxe meu bebezinho, que eu trabalho com esse bebê quando nasce com essa síndrome, é que ele encosta o pezinho na cabeça, assim, igual eu tô fazendo com esse boneco, né? Isso é uma coisa, assim, que assombra todo mundo. Esse bebê não tem tônus muscular, então ele é molinho assim mesmo, ó. Se você segurar por um ponto da coluna, o bebê vai virar, né? Como ele não se mexe, ele não chora, ele é um bebê que não gasta energia, ele precisa de pouquíssimo alimento. Então, essa mãe procurou o médico orientou o leitinho que ela deveria dar, e uma colherinha daquele leite a cada 3 horas já alimentava esse bebê. Só que quando essa criança faz 2 anos, ela desencadeia por causa da malformação lá no cromossomo 15, ela desencadeia uma fome desesperadora. E essa criança começa a comer tudo que ela vê pela frente. Se não tiver pela frente, se estiver dentro da lata do lixo, ela vai pegar dentro da lata do lixo. Então ela desenvolve uma fome e começa a engordar muito, né? Essa criança tem essas características que eu falei, mesmo sendo filho de negro,
ela nasce de cabelos e olhos claros, os dentes são diferentes, são mais curtos, a genitália dessa criança é muito pequenininha, às vezes no menino chega a ser quase inexistente, o pênis fica dentro, né? E aí nem parece que tem o órgão sexual, as mãos, os pés são menores, como eles comem muito desenfreadamente, eles engordam muito e a obesidade traz uma série de problemas. A obesidade traz problemas na coluna, a obesidade traz a diabetes, né? Porque aí a criança tem um organismo que não está preparado para tudo aquilo que ela ingere. Normalmente essas famílias mantêm a geladeira com uma corrente e um cadeado para que a criança não levante à noite e vá comer, porque a criança faz isso. Festinha de aniversário, essa criança não é bem-vinda porque ela ataca o bolo, ela ataca a coisa que as crianças estão comendo. Então, assim, eu já tive 2 alunos assim. E são síndromes que não estão na mídia. Né? O que a gente vê na mídia? A gente vê autismo, a gente vê síndrome de Down, né? Mas nós estamos em sala de aula, surdez, sim, surdez. Tem que levantar sua bandeira, né, Natália? E aí a gente está na sala de aula, a gente não tem preparo, né? Mas eu costumo dizer uma coisa, se você tem o coração aberto para receber uma criança especial na sua sala de aula, você tem meio caminho andado, né? Na verdade, aquela criança é só uma pessoa com quem você vai conviver e você vai aprender com ela o que fazer. Né? É claro que se a gente tivesse, como a Alzira já levantou aí, se a gente tivesse no curso normal, na pedagogia, um trabalho mais acirrado de formação desse profissional que está indo para a escola, isso seria muito mais fácil. Né? Mas enquanto a gente não tem essa realidade que a gente tanto deseja, se o coração estiver aberto, meio caminho já está conquistado. Assim. Eu acho que além do coração aberto, e que esse é o primeiro passo para tudo. Sim. Se a pessoa não tiver vontade de atender, de alcançar aquele aluno, realmente não adianta. Aí ela tem que ter a vontade de alcançar o ser humano ali próximo a ela, mas também buscar, como você mesmo disse. Buscar mais conhecimentos, ler, estudar, procurar se informar, verificar onde é que está acontecendo, porque você tem que se instrumentalizar. Tem, Alzira, eu tenho 30 anos de trabalho e eu não paro de estudar, não tem como parar. Não. Realmente a gente tem que continuar a informação. Não, e assim, quando a gente fala da educação especial, que eu falo que parece que é uma caixinha que está tudo lá dentro. E como você consegue dar conta do tudo? Você não consegue. Então, nem o professor de educação especial, nem quem fez... Eu fiz pós em educação especial e não dá conta de todos os alunos. Só que aí a gente entra num problema. O professor da sala regular, ele é o professor de uma disciplina. E aí chega toda essa demanda vem até ele. Então, mas como ele vai dar conta disso? E aí tem o professor, aí ele fala assim, mas eu não sou nem da educação especial. E aí também tem um professor da educação especial que também faz a sua especialização, e aí ele também não consegue dar conta de toda, porque são muitas demandas e aí assim, eu acho que qual é a dica, né, para todo mundo que está assistindo e o que a gente faz para a vida. O que eu pego, gente? Eu chego um aluno, começo do ano, chegou a listagem dos alunos, e aí eu vou olhando os CIDs. CIDs é o código da deficiência que esse aluno tem. E aí eu vou olhando os CIDs, e aí eu chego, olha, síndrome de Down, que interessante, autista, olha, não sei o que, olha. E aí eu pego e eu estudo sobre o que aquele aluno tem. O que é a síndrome de Down, quais são as comorbidades que a síndrome de Down apresenta. Pode trazer, então, o aluno que tem síndrome de Down, o que eu preciso trabalhar? Quais são as comorbidades que ele tem? E aí eu entendo, se eu entendo a síndrome de Down, se eu entendo o que eu preciso trabalhar ali, por exemplo, falando da síndrome de Down, os alunos com síndrome de Down, ele tem muita dificuldade motora. Então, trabalhar a coordenação motora fina, trabalhar a psicomotricidade com o aluno com síndrome de Down é essencial. Ele tem geralmente, aluno com síndrome de Down tem uma língua um pouquinho maior, fala mais embolado. Então, eu trabalhar a parte da dicção, trabalhar a parte da oralidade vai ser essencial para o meu trabalho. E aluno com síndrome de Down também tem, alguns, né, tem a deficiência intelectual.
Então, Sim. não é uma deficiência múltipla, mas tem a deficiência intelectual. Então, eu já sei que aquele aluno, eu vou ter que estar explicando mais, eu vou ter que estar com um olhar diferenciado. Então, assim, se eu entendo aquela deficiência, eu não preciso ser especialista em síndrome de Down, mas eu recebi eu vi que tem ali na minha turma, e aí eu vou lá no santo Google e faço uma leve pesquisa, e eu vejo quais são as dificuldades que ele vai ter. O meu plano de aula já vai ser direcionado para apontar aquelas dificuldades. Então, assim, eu entendo quando o professor diz que ele não está preparado e ele não está, porque um curso, ele não dá conta do todo. O que dá conta é o meu interesse de fazer um bom trabalho. Então, eu preciso ir lá. São nessas formações que a gente busca, né, Natália? Que a gente vai descobrindo também instrumentos que podem nos ajudar, né? Como a EE, aquele que atende a educação especial, nós temos, por exemplo, a entrevista que é feita com os pais, que são aquelas pessoas que lidam no dia a dia com aquela criança e vai dizer pra gente o que ele já faz, né? O que ele consegue. Eu foco nisso, o que ele consegue fazer, né? O que ele já faz. O que ele não vai conseguir, o que ele não consegue, eu vou descobrir junto com ele, mas eu quero saber ali da família o que ele já faz, porque eu vou partir de onde ele está bem, né? Do que é que ele sabe fazer. Então, eu parto desse princípio. E você falou assim, eu pego a minha lista e já vou olhar. Só que, pela sua experiência, eu acredito que você também já tenha passado por isso, muitas vezes a criança com necessidade especial, ela chega depois, né? Ela não vem naquela leva, não vem na montagem da turma inicial. Né, Alzira? A gente sabe que o tempo vai passando e a criança vem para a escola, você sabe que ela tem todas as características, é visível, mas ela não tem o CID. Ainda tem essa situação, é verdade. Ainda tem essa situação. Então, assim, às vezes você pensa, eu estou preparada, eu já sei que tem um autista para mim, então eu vou trabalhar assim, você se organiza e daqui a pouco chega um, por exemplo, com mitocondriopatia. Gente, o que será isso, né? Então, assim, são coisas que você não espera. Eu acho que a gente não pode entrar numa de culpar só a formação, né, do curso de professores, do curso de pedagogia, como a Alzira falou. A gente tem que buscar também, por fora disso, né, a nossa própria formação, o investimento naquilo que nós somos, para que a gente se torne o profissional que a gente realmente deseja. Até porque, quando a gente fala da pessoa, a gente está falando da pessoa com deficiência, aí a gente tem as características daquela pessoa. E que são só assim, dela, né? Exatamente. Então, saber sobre síndrome. Saber sobre uma deficiência e outra, um transtorno e outro, ele não te diz como é a pessoa. E assim, a gente ainda tem mais. A gente ainda por exemplo, na surdez, por exemplo. Surdez, vai vir um aluno surdo, tá ali surdo. O que eu preciso saber? Libras. Ok. O que eu preciso ter? Um intérprete. Ok. Eu vou entender aquele aluno, os comprometimentos e tudo mais, daqui a pouco. O que ele tem, o que ele não tem. Mas eu sei o que eu tenho qual é aquela deficiência que ele tem. Ele tem a surdez. E aí eu conheço. Só que tem transtornos e tem deficiências que que um não revela o todo. Por exemplo, o autismo. Um autismo, a gente até brinca que diz que você conheceu um autista, legal, você conheceu um autista e você não conheceu o todo. Quando eu conheço um surdo, eu posso dizer que eu conheço como se trabalha com surdez. Sim. Eu já vou ter os elementos. O autismo, ele não tem como você ter essa base. E é importante vocês realmente saberem disso, que não tem. Porque, assim, para você definir, o autismo, ele é uma deficiência da comunicação. Ele é uma deficiência neurológica, não tem nenhum exame que eu consiga detectar. Então, eu tenho uma dificuldade comportamental e cada um vai ser apresentado de uma maneira. Então, e é por isso que é chamado de espectro, né? É um espectro, porque são vários. Quando você vai fazer você tem que passar pelo neuro, você tem que passar pelo psicólogo, você tem que passar pelo psicopedagogo, o professor, ele entra nessa também para poder fazer laudo e ajudar. Fonoaudiólogo, tudo para poder conseguir dar um laudo. Então, assim, uma outra deficiência que você faz um exame e marca, aqui, não tem. Tá vendo? Esse exame mostrou que tem essa deficiência. O autista, você tem que ter uma ação múltipla. Uma análise do histórico
para conseguir definir mais ou menos a patologia. Porque, na verdade, o que você falou e foi muito bem falado, você tem uma classificação, mas que tem que ser analisada a partir do indivíduo. Exatamente. Você vai ter sintomas semelhantes, mas que dependendo do contexto e das manifestações daquele indivíduo, você vai definir grau, vai definir se tem alguma comorbidade aliada a isso aí. Quer dizer, não é só olhar para a criança, perceber que ela não olha nos olhos e dizer, essa é autista. Exatamente. E uma equipe que vai colaborar nessa análise, né? E que também não pode ser feito de um dia só. Eu trabalho com 10 crianças autistas. A Alzira me acompanha mais de perto, conhece. Eu tenho 10 crianças autistas. Cada um é completamente diferente do outro. Raras são as atividades que eu consigo progresso com um, que eu consiga com todos. Assim, são pessoas diferentes, são trabalhos diferentes. E isso é uma questão muito importante que nós até conversávamos, né, Negra, outro dia. O complicado é que as pessoas consigam entender que o progresso ele existe, mas que vai se manifestar de maneira diferente, porque depende de cada aluno. Eu acho que essa ainda é uma discussão que está caminhando, né, Alzira? Porque assim, como é que eu avalio a minha criança com necessidade especial? E assim, quando eu tenho oportunidade, eu sempre digo, eu avalio essa criança, se ela teve progresso ou não, em relação a ela mesma. Eu não posso pegar essa criança, comparar com outra e dizer, fulano avançou e esse aqui não, né? De jeito nenhum, mas ele avançou em relação a ele mesmo. E por isso é que é tão importante também termos os registros. Ah, pois não. Pergunta. Eu não estou vendo aqui não tá chegando para mim. Como comunicar e trazer a confiança deles em você? Tá falando de quem? De autista? Ou de como qualquer necessidade especial? É a Keila. Eu bem dei aula para a Keila, acho que na educação especial. É como comunicar e trazer a confiança deles. Eu acredito que a pergunta dela, e isso cabe a todos os tipos de necessidade, né? Como é que você consegue se comunicar? Como é que você consegue estabelecer uma relação, um vínculo com a criança, trazendo essa confiança para você? Fazendo com que ele passe a confiar em você? Eu acho que a gente parte do princípio que é com qualquer pessoa, né? Você vai se aproximar, você vai se apresentar e você vai esperar a reação dela. De acordo com a reação dela, você tem que lembrar, eu sou o profissional nessa relação, eu sou o adulto nessa relação e eu tenho que ter noção de o que caracteriza essa criança. Por isso é que antes de chegar na pessoa, na criança com deficiência, a gente chega na família. Porque a família vai te dando pistas, né? Por exemplo, um autista ele fica muito, né? Um autista fica muito na dele. Mas se você já sabe, por exemplo, que ele adora o Sonic, qual é o assunto que você vai chegar para se aproximar, para ganhar a confiança dele? Você vai arrumar um desenho do Sonic, um boneco do Sonic, você vai se inteirar de quais são esses personagens, né? Que é um meio de você chegar. Eu tive uma experiência muito gratificante com um aluno que chegou para mim. Ele já tinha 9 anos de idade, nunca tinha voltado à escola depois de uma experiência que ele teve aos 5 anos. Numa escola, ele caiu dentro da piscina, na verdade ele pulou dentro da piscina, e a escola era uma escola particular, ficou muito receosa de dizer para a família, e aí disse que ele se molhou no banheiro. Então, trocaram a roupinha dele e tal, e ele foi para casa e ninguém contou que ele tinha pulado dentro da piscina. Só que ele ficou apavorado, ele não quis mais voltar à escola. A família era uma família assim, que achava também que ele não tinha muito o que evoluir, então falou, vamos deixar, não vamos levar porque ele está chorando muito. E assim ele ficou em casa até os 9 anos. E eu ouvia falar dessa criança e eu ouvi alguém dizer, tem Lego, ele gosta de Lego. Olha, na minha escola tinha um Lego horroroso, com umas peças enormes, mas era o caminho que eu tinha para ele. Eu fui no carro que ele estava e falei, eu tenho um Lego, quer conhecer meu Lego? Aí ele falou, sim, saiu de dentro do carro e entrou na escola. E a família toda chorando atrás, meu Deus, ele nunca entrou numa escola depois daquele episódio, o que você fez? Eu falei sobre o que ele gosta, né? É a minha salvação que tinha lá uma coisa parecida. Pois não, outra pergunta. Eu estou com o meu tempo, então vamos responder essa outra pergunta. Mas e quando a família não quer aceitar que a criança tem essa deficiência, no caso o autismo? E quando a família não aceita que a criança tem deficiência? Isso aí é um caso sério. Você quer responder, Natália, ou eu continuo? Assim, eu falo e você
contribui. Ajudo. Isso. Na verdade, isso acontece o tempo inteiro, né? Isso é muito corriqueiro. Sim. Você recebe aquele aluno e a gente, professor, e uma dica para vocês que valem para a vida, a gente pode achar que conhece bastante, mas você nunca pode chegar para o pai e dizer que é. Então, Sim. isso a gente precisa ter muito cuidado, gente. Tenha muito cuidado, por Deus, que isso dá processo, isso dá processo para a escola, isso dá processo para o professor, isso arruma muito problema. Porque aí vai falar, você é médico? Então, assim, eu posso ter feito todas as minhas especializações, mas eu não posso dizer que é. Só que aí, como eu faço? Aí tem esse aluno, mas aí chega, né, o fulaninho, e o fulaninho, ele tem todas as características, ele tem os estereótipos, ele é todos os estereótipos do autismo ele tem. E aí eu vejo e bate certinho, e eu falo assim, gente, como esse responsável não vai? E aí o que eu preciso fazer? A escola ela tem que se resguardar. Então, assim, a gente precisa entender que é uma situação que ela é muito corriqueira dentro da escola e que enquanto o professor precisa se resguardar e a escola precisa se resguardar, o OP, o OE, enfim. Então a escola tem que estar unida. A escola precisa estar unida. Né? Isso. Oi. Com certeza, uma equipe. Na minha experiência, tem uma coisa assim que funciona bem. Por exemplo, eu não posso dizer para o pai, igual você acabou de falar com toda a propriedade. Mas eu posso conseguir que o pai mesmo diga para si. Como, por exemplo? Eu vou sentar com esse pai e vou dizer assim, seu filho tem tanto de idade. Nessa idade, o que você acha que uma criança já é capaz de fazer? E aí a mãe vai dizer, porque geralmente eu tenho outros filhos, tenho sobrinhos, conhecem outras crianças, ela vai dizer, a criança com essa idade é capaz de fazer isso, 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 isso. E aí a gente também vai ajudando, né? Se ela esquecer de alguma coisinha, a gente vai ajudando. Poxa, legal. Agora vamos ver aqui, dos filhos que você tem, qual que consegue fazer isso? A gente nunca foca naquela criança, porque você não quer de maneira nenhuma perder aquele responsável, né? Muito pelo contrário, você quer trazê-lo para o seu lado. Então, qual que consegue? E fulano consegue aqui? Ah, não. E consegue aqui não adianta, porque ela não vai mentir para você, porque você já conhece a criança, né? E aí você diz, e o que você acha? Se tem tanta defasagem aqui, se ele não está conseguindo, o que você acha que a gente pode fazer para ajudar? Né? E o que você, como mãe, pode fazer? E então, assim, a gente vai fazendo esse responsável se colocar na situação, né? Assim, a gente tem aí tabelas que podem ajudar o pai a fazer essa avaliação. Desculpa, não ouvi. Eu acho que a Alzira está querendo falar, acho que já é o tempo, não é, Alzira? Não, a gente tem o tempo, acho que tem mais uma pergunta, mas para costurar a fala de vocês duas, que eu achei muito importante quando a Natália falou o seguinte, a gente, em momento nenhum, vai definir junto à família se a criança tem ou não alguma necessidade especial, até porque não cabe ao nosso papel de professor definir. É verdade. Exatamente. Professor não dá diagnóstico, né? Que ela busque especialistas que façam isso. E aí, pegando o gancho do que a Neila está falando, como é que você consegue chegar a essa família, para essa família te ouvir e começar a olhar para essa criança diferente? É quando você consegue estabelecer um vínculo com a família. Sim, eu posso dizer com muita tranquilidade, por exemplo, no trabalho da Neila. A gente vem acompanhando o trabalho que ela desenvolve e é interessante observar que, apesar do foco do trabalho dela ser as crianças com necessidade especial, ela estabelece uma relação muito próxima com as famílias, apesar de estar atendendo hoje de modo virtual. Mas ainda tem que ter chamada mesmo. Isso é fundamental. Seja na educação social ou no ensino regular. É preciso estar sempre buscando vínculo. Meu amor, a gente vai precisar fazer a pergunta que tem. E acredito que daqui a pouco... e aí a gente... Uma mensagem que nós recebemos agora que eu vou compartilhar. Eu vou pedir para a gente ver a pergunta, tentar responder mais rápido, porque não vai dar. A gente tem um monte de coisas. A gente tem uma colega que acabou de escrever pedindo a parte 2 da live. Ai, que bom! Que alegria! Vai ser um prazer. Como você acha que o seu aluno autista pode falar com a família para que quando o professor acha que o aluno é autista, como é que ele fala para a família? Na própria pergunta, eu acho que tem um gancho que é legal a gente pensar. O professor acha.
Eu não tenho certeza. Sim. Então, se ele acha que é machismo, como é que a gente recomenda? O que a gente recomenda para ele? Eu estava falando, era com base na. O que a Neila falou é perfeito. Você vai trazendo, né, o pai e colocando. Só que, assim, às vezes a gente está naquela situação de que a família acredita já que tenha. E ela ainda está negando. Então, assim, é necessário. Por isso que eu falei assim, precisa. E isso aconteceu agora, recentemente, que eu trouxe esse problema, vocês falaram, eu aumentei o problema, mas é porque, assim, acontece. Então, trabalha todo mundo certinho, chama, não conversa sozinho para depois não dizer, o professor falou isso, olha, aquela professora falou, chama o AP, chama o E, vai para uma reunião que você tenha outras pessoas para você ter a sua base e começa a conversa como a Neila falou. Então, assim, você já não está sozinho com aquele responsável, então tem outras pessoas para poder confirmar a tua fala que você... E aí você começa, olha pai, olha mãezinha, nessa idade, como ele deveria estar agindo? Olha como ele está, olha que... E aí você começa e fala assim, ele faz algum tipo de atendimento, o pediatra dele tá... E aí você começa pedindo para que ele entre, né? Nessa questão, pede o pediatra, a gente pede o pediatra para ele estar encaminhando para a gente como a gente tem que estar trabalhando melhor, procura que ele está fazendo essas questões, se o médico dele tem alguma dica para que a gente faça, pede para jogar para que, olha, a gente quer trabalhar, então pede para o seu pediatra dar alguma dica de como a gente estimula esse comportamento, essa socialização dele. E aí, levando uma questão... Exatamente, ele leva essa questão para o outro, para o profissional da saúde. A escola ela tem que tentar chegar para o responsável, chegar até o profissional da saúde. E não assim, olha, seu filho é deficiente, toma aqui e leva, só vou atender se tiver isso. Então, está sempre resguardado, depois registra em ata da escola, faz aquela reunião, faz o registro, porque isso é importante, pode evitar problemas para todo mundo. Mas com carinho, com amor. Gente, é muito ruim. Se a família está nessa dificuldade de aceitar, é porque quando a gente tem o termo, que é o luto, a aceitação da pessoa com deficiência, a gente diz que tem o processo de luto, e é o luto do quê? Do filho perfeito, do filho com várias possibilidades. É muito difícil de aceitar, e eu falo isso porque assim, a minha filha foi TDAH, o que é tranquilo demais, e quando eu peguei o laudo do neurologista, eu chorei rios, eu chegava na escola aí eu falei assim, gente, meu Deus, Natália, mas ela é leve, todo não sei o quê. Mas eu consegui entender o que eu só estudava. Entender que realmente é difícil. Então, assim, falar com amor, falar com firmeza, né? Mas sempre estar resguardado. Procurar o professor, ele precisa se resguardar e resguardar a instituição que trabalha, que é muito importante. Chama o OP, com certeza outras pessoas já sabem, leva aquele caso, conversa antes, fala, chamei o pai para conversar, chamei a mãe, o responsável para conversar. Vamos reunir lá na biblioteca, na sala dos professores, onde for. E aí a gente fala com todo esse amor, igual a Leila falou, tenta trazer, tenta deixar eles falarem, busca e fala Natália, assim, pede o pediatra. Natália, uma dica pra gente? Pode falar. Eu achei importante porque você foi lá no macro, né? Você já foi embora, você respondeu a pergunta lá no macro, achei bem legal. Mas assim, a colega perguntou aí também o que a gente faz, a gente enquanto professor, né? Então, o AEE, esse especialista que está dentro da escola, ele é o primeiro que tem que ser comunicado. Se você tem uma criança que você acha que essa criança age diferente dos demais, não está se encaixando, você acha que ela tem autismo, você acha que ela tem uma dificuldade de aprendizado extrema, então é o AEE que você procura. Então é esse profissional. Aí você, como professora, vai dizer, olha, essa criança é muito estranha, ela é assim, ela é assada, o que você acha disso? Então o primeiro profissional que você procura é o AEE. Depois do AEE, o AEE, se achar também, se concordar com você, ele vai levar o caso para a equipe, porque o AEE dentro da escola, ele nunca trabalha sozinho. É muito importante, né? A gente tem aí um profissional que lida direto com a escola, no caso da escola pública, com a escola e com a sua rede, né? Assim, com a prefeitura, que é o profissional itinerante, que passa por várias escolas, que conhece vários alunos, que conhece várias deficiências. Então, assim, você passa também para esse profissional
E aí, então, você encaminha o pai. Agora, a gente lida com uma outra grande dificuldade, que não é uma questão só de Nova Iguaçu, que não é só do Rio de Janeiro, mas é a deficiência na área da saúde, né? Porque às vezes você encaminha também uma criança, e essa criança até ser laudado, meu Deus, passam-se meses e meses e meses, né? E aí você continua lidando com aquela criança. Oi? Perguntaram aí alguma coisa sobre a AE, dá uma olhada. Deixa eu ver aqui. Eu não estou O que é o conseguindo AE? ver aqui, não estou conseguindo ver. O AE que é o AE? é o que é o AE. O AE é o atendimento educacional especializado. Como eu falei, a gente hoje está sobre a lei da inclusão. Então, a lei da inclusão, ela faz o quê? O aluno ele tem que estar na escola regular. E aí, a lei da inclusão, ela diz que esse aluno ele vai ter direito a um atendimento educacional especializado, que aí é essa sigla, o AE. E esse atendimento ele tem que funcionar no contraturno. Então, o aluno ele está matriculado de manhã no 5º ano, no 6º ano. E aí, se ele está no 6º ano de manhã, ele vai estar à tarde fazendo esse atendimento. Ele não perde o tempo na sala regular e ele tem o suporte desse atendimento especializado. Foi a Laís que perguntou, né, Laís? Às vezes a gente fala, Laís, como se todo mundo soubesse. Foi muito importante a sua pergunta, viu? É porque são os termos do dia a dia, né? É verdade, né? Eu fico muito satisfeita, não somente porque as pessoas estão pedindo um segundo momento, eu fico satisfeita porque é um assunto que para a gente interessa e é legal perceber que interessa para as outras pessoas também. Porque é um assunto muito sério, não é um assunto para professor somente, é uma questão muito séria. Hoje a gente se bobear, chega a ser uma questão política, né, Alzira? Exatamente, e a gente tem uma demanda hoje concreta nas escolas. E lamento informar, demanda essa que só vai aumentar. Cada vez mais a gente está vendo um público surgindo aí com mais necessidades e a gente precisa realmente capacitar esses professores não só para entender o que é uma dislexia, um TDAH, o que é um TEA, mas a gente precisa fazer com que exista uma consciência real do que é isso, de como encarar e de como agir. A gente só não tem mais tempo para fazer isso. E vocês que estão assistindo lamentam, eu também. Eu acho que era muito legal se a gente tivesse mais tempo. Só que a gente tem duas propostas aí. A gente vai ter, agora no dia 26, um novo encontro com a Neila aqui no GHF. E aí, nesse dia, a gente vai estar conversando sobre dislexia, sobre uma realidade que ela trabalha e que ela convive muito intimamente, e aí no dia você conversa melhor sobre isso. Os interessados entram em contato com o GHF, a gente está fazendo as inscrições, e a gente vai ter, a partir dos pedidos que foram feitos, agora em julho, um curso de 3 meses, que é falando sobre inclusão, e aí, graças a Deus, a gente vai ter a oportunidade de trabalhar com essas duas profissionais que, poxa vida, tem tanta coisa para acrescentar aí pra gente. Com certeza você está sentada lá na cadeira para aprender um monte aí com vocês. Então, assim, eu peço que quem esteve presente nessa live possa entrar em contatos. A professora Juliana acabou de mandar, não, a Juliana, aluna, porque tem professora, sobrinha, aluna. Juliana, um beijo para você também. E aí a gente vai estar retomando os encontros presenciais, nessas duas palestras, uma palestra e um curso, aberto para todo mundo. Gente, se vocês quiserem mais lives como essa, por favor, entre em contato com o GHF. As duas professoras aí estão disponíveis, a gente pode entrar em contato com elas toparam uma boa de fazer. E aí eu só posso agradecer demais a vocês por terem feito. Muito. Nós é que agradecemos, com certeza. Eu estou vendo aqui uma dizendo aqui, ó, poxa, queria mais. Ah, que bom, obrigada. A gente também queria mais. Vem pra cá, a gente vai ter no dia 26 aí mais. E em julho, vai ser julho, agosto e setembro. A ideia do curso é a gente estar trabalhando exatamente os transtornos de aprendizagem, está trabalhando aí questões que venham a afetar a aprendizagem de maneira teórica e prática. A gente vai estar vindo com as professoras e elas vão estar apresentando
o que fazer. A gente tem que entender o que é o TEA, mas também imaginar o que a gente pode utilizar para atingir as pessoas, né, com transtorno. E aí a gente vai estar trabalhando aí. A palavra-chave, que tem muito a ver com o que foi discutido hoje, são as comorbidades. Eu vou pedir até que a gente escreva. Aí, a palavra-chave, você escreve para mim, é comorbidade. E aí, eu acabei de engolir um R, não sei se você percebeu, né? Comorbidade. Eu comi um R. A professora Flávia está dizendo que foi bom. Hein, Alzira? Seria legal as pessoas virem dizendo aí se gostaram. É uma avaliação. O professor adora avaliação, gente. Por favor, que a gente possa reconhecer. E aí eu vou pedir a vocês que quem participou e que fez a inscrição, na folha de relatório, coloque lá, palavra-chave, comorbidade. Certo? E quando eu fizer, aguardo todo mundo no dia, pode ser no plural, no singular, o importante é que e aí eu peço a vocês que deixem aí os comentários para que eu possa fazer bastante para os nossos palestrantes. Aguardo quem tiver interesse no dia 26, entrar em contato com o GHF para fazer uma inscrição, porque nós temos um limite de vagas. Dia 26 é presencial, né, Alzira, ou não? 26 presencial. Ai, gente, eu adoro olhar no olho eu adoro o olho no olho. Vou gostar muito de conhecer as meninas. Ju, Flávia, quero todo mundo lá. Já botei minha cadeira no cantinho porque eu vou estar lá assistindo. Natália, cara, muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Você sempre colaborando com o GHF, sempre aqui. Neila, você está chegando agora. Estou chegando. Tenho certeza que vamos realizar muitos trabalhos à frente. E eu que agradeço. Um beijo, um abraço e estamos aqui. O GHF está sempre junto, tá certo? Deixa eu só fazer uma propaganda, um merchan aqui. Esse Instagram que eu estou usando, Dislexia o quê? Eu tenho um Instagram que fala só sobre dislexia. Quem quiser me visitar, Neila Dutra, tá bom? É Dutra, tá, gente? É Dutra. Gente, obrigada, tá? Um beijo. Tchau. Tchau, tchau. Beijo, foi um prazer. Tchau, tchau. Tchau, Ju, você é muito participativa. É sim. Tchau, Keila.